A história que vamos revisitar hoje não começa com anúncios grandiosos, mas com um momento aparentemente comum no aeroporto de Schiphol, na Holanda. Uma manhã nublada, funcionários posicionados ao lado da pista, câmeras erguidas, bandeiras azul e laranja balançando ao vento. Porém, por trás daquela atmosfera silenciosa, havia um significado profundo. A KLM estava recebendo mais um jato da Embraer, e esse evento, mais do que uma simples entrega de aeronave, representava a consolidação de uma mudança estratégica na aviação europeia. Aquele pouso marcava não apenas a chegada do 25º E2 da frota regional da companhia, mas o ponto alto de uma parceria que vinha transformando o equilíbrio de forças em um continente historicamente dominado por Airbus e Boeing. A aeronave vinda diretamente do Brasil deixara São José dos Campos após sua inspeção final e o tradicional balançar de asas, um gesto simbólico que encerra a fase de testes e anuncia ao mundo que o avião está pronto para operar. A Embraer, orgulhosa daquele marco, aplicou um adesivo comemorativo no casco, celebrando a relação crescente com a KLM Cityhopper. Quando o avião tocou a pista holandesa, sua presença ali fez mais do que completar uma frota. Deixou claro que a KLM havia encontrado na fabricante brasileira o trunfo que precisava para enfrentar desafios ambientais, competitivos e operacionais da aviação regional europeia. Aliás, antes de continuarmos, se você gosta de documentários que revelam bastidores da geopolítica e da tecnologia, inscreva-se agora mesmo no canal. Sua inscrição ajuda a manter investigações como esta vivas e acessíveis. Agora, voltando à história. Por que aquele momento importou tanto? Por que uma aeronave regional gerou tamanha atenção dentro da própria KLM? O motivo é simples e profundo. Antes da adoção massiva dos jatos brasileiros, a companhia enfrentava um dilema real: como operar rotas ultracurtas e altamente frequentadas, mantendo eficiência, reduzindo ruído e emissões e ainda oferecendo conforto a passageiros cada vez mais exigentes. Airbus e Boeing não tinham uma resposta adequada naquele segmento. Os modelos disponíveis eram grandes demais, caros demais, ou simplesmente não atingiam a combinação de desempenho e economia que a KLM precisava para sobreviver ao novo cenário regulatório da Europa. Foi justamente nesse vácuo que a Embraer brilhou. Seus testes mostraram números impressionantes: consumo até 15% menor, emissões por passageiro reduzidas em mais de 30%, níveis de ruído dramaticamente inferiores, além de um interior mais confortável e capacidade ampliada sem sacrificar performance. Em um continente no qual aeroportos enfrentam limites rígidos de ruído e governos pressionam por metas ambientais cada vez mais agressivas, esses avanços não eram apenas boas notícias, eram armas estratégicas. Para entender completamente o sucesso da Embraer na Europa, precisamos mergulhar no cenário regulatório que tornou suas aeronaves não apenas atraentes, mas essenciais. A União Europeia implementou, nos últimos anos, algumas das legislações ambientais mais rigorosas do mundo para o setor de aviação. O programa Fit for 55 estabeleceu metas ambiciosas: redução de 55% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, comparado aos níveis de 1990. Para companhias aéreas, isso significou uma corrida desesperada por eficiência. Além das emissões de carbono, havia o problema do ruído. Aeroportos como Londres City, Zurique, Munique e o próprio Schiphol operam sob restrições severas de ruído, especialmente em horários noturnos e de madrugada. Violações dessas restrições podem resultar em multas pesadas, suspensão de slots ou até banimento de operações,
Nesse contexto, uma aeronave que conseguisse operar 20% mais silenciosamente que seus concorrentes não era apenas uma vantagem, era um salvo-conduto para expandir operações onde outras companhias estavam limitadas. A Embraer percebeu isso antes de suas concorrentes. Durante o desenvolvimento do E2, a empresa brasileira investiu pesadamente em tecnologia de redução de ruído. Novas carenagens de motor, redesenho aerodinâmico das asas, otimização dos flaps e do trem de pouso, cada detalhe foi pensado para minimizar a assinatura sonora da aeronave. O resultado? O E195 E2 tornou-se a aeronave comercial mais silenciosa em sua categoria, certificada para operar em aeroportos com as restrições mais severas da Europa. Para a KLM, isso abriu possibilidades que antes pareciam fechadas. Rotas matinais e noturnas, anteriormente limitadas por questões de ruído, puderam ser expandidas. Frequências aumentaram. Slots antes inacessíveis tornaram-se viáveis. A eficiência operacional saltou não apenas pelo consumo de combustível, mas pela flexibilidade estratégica que o E2 proporcionou. Mas a transformação não foi apenas técnica. Houve uma mudança perceptível na experiência dos passageiros, e isso importa mais do que muitos imaginam. A aviação regional europeia tinha uma reputação complicada. Aeronaves pequenas, barulhentas, apertadas, com pouco espaço para bagagem de mão e assentos desconfortáveis. Muitos passageiros evitavam voos regionais sempre que possível, preferindo trens de alta velocidade ou até mesmo viagens mais longas em aviões maiores. A Embraer desafiou esse paradigma. O interior do E2 foi projetado pensando em cabines de fuselagem larga, mesmo sendo uma aeronave de corredor único. Compartimentos superiores maiores, permitindo que praticamente todos os passageiros acomodassem suas malas de mão sem disputas. Janelas maiores, alinhadas com as fileiras de assentos, proporcionando melhor iluminação natural e sensação de amplitude. Sistemas de climatização mais eficientes, garantindo temperatura uniforme em toda a cabine. E talvez o mais importante, uma configuração de assentos que, mesmo em classe econômica, oferecia espaço para as pernas comparável ao de aeronaves maiores. Essa atenção aos detalhes começou a gerar comentários positivos. Passageiros frequentes da KLM passaram a preferir os voos operados pelos E-Jets. Em fóruns de aviação e sites de avaliação, os elogios se multiplicaram. Termos como surpreendentemente confortável, melhor que o esperado e parece um avião maior, tornaram-se comuns. Essa percepção positiva não apenas melhorou a imagem da KLM, ela criou uma demanda orgânica por mais voos em aeronaves Embraer. E aqui vale uma reflexão importante. Em um mercado no qual a experiência do cliente é cada vez mais determinante para a escolha de companhias aéreas, a Embraer entregou algo que transcendia especificações técnicas. Ela entregou uma narrativa de conforto e modernidade. E narrativas vendem passagens. Por trás dessa história operacional e comercial, há uma camada geopolítica fascinante. A Europa, historicamente dependente de suas próprias indústrias, especialmente da Airbus, começou a perceber os riscos da concentração. Quando a Airbus descontinuou seus modelos menores e focou em aeronaves de maior capacidade, criou um vácuo estratégico. E quando a Boeing enfrentou crises de reputação e problemas técnicos com o 737 MAX, a vulnerabilidade do sistema ficou exposta. A KLM, ao abraçar a Embraer, não estava apenas comprando aviões, estava diversificando seu risco de fornecedor. Estava sinalizando ao mercado que não aceitaria ser refém de um duopólio. E, de forma sutil, mas poderosa, estava fortalecendo a posição de um fabricante de um país em desenvolvimento, o Brasil, como alternativa viável e competitiva no cenário global. Isso incomodou Bruxelas e Washington.
Documentos internos revelados por analistas do setor mostraram preocupação nas cúpulas da Airbus e Boeing. A Embraer não era mais apenas uma fabricante de jatos regionais. Ela estava se posicionando como uma terceira força, menor, mais ágil, mais focada, mas igualmente capaz de desafiar os gigantes estabelecidos em nichos estratégicos. Essa ascensão brasileira também despertou interesse em outros continentes. Companhias asiáticas, africanas e até norte-americanas começaram a olhar para os E-Jets com renovado interesse. A lógica era simples. Se uma companhia tradicional e exigente como a KLM apostava tanto na Embraer, talvez houvesse ali algo que o mercado ainda não havia compreendido plenamente. Ali surgia o primeiro grande ponto que vale relembrar. A Embraer entregou algo que suas concorrentes maiores não entregaram naquele momento. Airbus e Boeing focavam em aeronaves maiores, de longo alcance, apostando em mercados diferentes. Enquanto isso, a empresa brasileira dobrou a aposta no nicho regional. E essa escolha, vista inicialmente como arriscada, tornou-se sua vantagem competitiva. E eu te pergunto, você acredita que Airbus e Boeing subestimaram esse segmento? Comente aí embaixo. Sua opinião pode virar tema para um próximo episódio. Durante a cerimônia de apresentação do novo E2, os executivos da KLM foram diretos. Eles classificaram o avião como o novo pilar da frota regional, o centro do processo de renovação que reposicionaria a empresa para as próximas décadas. A fala mais repercutida na imprensa especializada foi a seguinte: esse avião é a base da nossa renovação de frota. Essa frase sacudiu escritórios na Europa e nos Estados Unidos. Afinal, ouvir uma companhia centenária declarar tão abertamente sua dependência estratégica de um equipamento fora do duopólio Airbus-Boeing não é algo comum. Significava, na prática, uma reconfiguração do mercado regional europeu e um aviso silencioso às gigantes consolidadas. A cerimônia em si foi cuidadosamente coreografada. Havia representantes do governo holandês, executivos da Embraer vindos do Brasil, membros da alta gestão da Air France KLM e até delegações de outras companhias europeias observando atentamente. Discursos foram proferidos em inglês, holandês e português, um detalhe simbólico que não passou despercebido. A bandeira brasileira tremulou ao lado da holandesa. Pilotos e comissários da KLM posaram para fotos ao lado da aeronave, alguns exibindo orgulhosamente patches comemorativos em seus uniformes. Mas o momento mais revelador aconteceu nos bastidores. Em conversas privadas com jornalistas especializados, executivos da KLM admitiram que a parceria com a Embraer havia superado todas as expectativas, não apenas em performance técnica, mas em confiabilidade, suporte pós-venda e capacidade de adaptação às necessidades específicas da companhia. A Embraer, disseram, comportava-se menos como um fornecedor e mais como um parceiro estratégico. Algo que Airbus e Boeing, com suas estruturas gigantescas e burocráticas, tinham dificuldade em. Essa aposta ficou ainda mais clara quando a KLM revelou seus planos de investimento para os anos seguintes. 7 bilhões de euros para renovar aeronaves em todas as frentes. Aviões de longo curso seriam reforçados com Boeing 787 e Airbus A350, aeronaves de médio alcance com A320neo e A320I1, mas para as rotas de altíssima frequência, aquelas que conectam cidades europeias diariamente, dezenas de vezes por dia, o centro da estratégia seria a Embraer. Airbus nem Boeing tinham ali uma resposta direta. O segmento entre 120 e 140 assentos ficou desguarnecido. E sem concorrentes fortes, o E195-E2 ocupou esse espaço com autoridade. A prova disso está nos números. A KLM ultrapassou a marca de 70 aeronaves da Embraer em operação.
Isso transforma a empresa holandesa em uma das maiores vitrines da fabricante brasileira no mundo. E essa vitrine ficou ainda maior no verão europeu. Para lidar com a demanda elevada, a KLM não apenas operou sua frota própria, como também contratou aeronaves Embraer de outras companhias regionais europeias. Assim, multiplicou o número de jatos brasileiros operando sob seu guarda-chuva sem comprar todos. Os E-Jets passaram a conectar destinos como Cardiff, Glasgow, Basileia, Düsseldorf, Stavanger, Luxemburgo e Londres City. Essa presença constante molda percepções. Passageiros europeus começaram a voar mais frequentemente em aeronaves brasileiras e, ao perceberem o silêncio, o conforto e a estabilidade, muitos passaram a preferi-las. Mas os números revelam ainda mais. A taxa de disponibilidade operacional dos E-Jets da KLM ultrapassava 98%, um índice extraordinário para a aviação comercial. Isso significa que, em média, apenas 2% da frota estava em manutenção ou indisponível em qualquer momento. Para uma companhia que opera centenas de voos diários, essa confiabilidade se traduzia em milhões de euros economizados em custos de backup e compensações a passageiros. Os custos operacionais também contavam uma história impressionante. Por assento quilômetro, o E195 E2 demonstrava ser até 18% mais econômico que modelos concorrentes equivalentes. Em rotas curtas de alta densidade, onde o consumo de combustível na decolagem e subida representa uma parcela significativa do total, essa eficiência se amplificava. A KLM calculou que, ao longo da vida útil da frota de E-Jets, economizaria centenas de milhões de euros apenas em combustível, sem contar as economias em manutenção, treinamento de tripulação e custos de pouso reduzidos devido ao menor peso da aeronave. E você que está assistindo, já voou em um Embraer E2 ou em algum E-Jet? O que achou da experiência? Melhor do que nos Airbus menores? Deixe sua opinião nos comentários, quero muito saber. Mas talvez o momento mais simbólico dessa história tenha sido outro, quando o CEO da KLM decidiu viajar pessoalmente ao Brasil para buscar um dos novos jatos da companhia. Isso é raro. Chefes de grandes companhias só fazem isso quando querem emitir uma mensagem clara, e a mensagem era cristalina. A parceria com a Embraer não era apenas operacional, era estratégica. Era a peça central de um novo tabuleiro. A visita do CEO à fábrica de São José dos Campos foi amplamente documentada. Ele percorreu as linhas de montagem, conversou com engenheiros brasileiros, participou de briefings técnicos detalhados e até mesmo pilotou um simulador de voo do E2. Fotos e vídeos foram compartilhados nas redes sociais da KLM, gerando milhões de impressões e reforçando a narrativa de proximidade e confiança entre as duas empresas. Mas a viagem teve um propósito que ia além do simbólico. Durante sua estadia no Brasil, o CEO da KLM reuniu-se com executivos da Embraer para discutir o futuro da parceria. Conversas incluíram possibilidades de personalização ainda maior das aeronaves, integração de novas tecnologias digitais para manutenção preditiva e até mesmo colaboração em projetos de aviação sustentável, incluindo estudos sobre propulsão híbrida e aeronaves elétricas de curto alcance. Essas discussões indicavam que a relação entre KLM e Embraer estava entrando em uma nova fase. Não se tratava mais apenas de comprar aviões prontos do catálogo, mas de co-desenvolver soluções para os desafios específicos da aviação regional europeia. Essa profundidade de parceria é algo que tradicionalmente apenas Airbus e Boeing conseguiam estabelecer com seus principais clientes, e agora a Embraer estava alcançando esse patamar. Esse tabuleiro, aliás, não se limita à Europa. Enquanto consolidava sua malha regional com aeronaves brasileiras, a KLM expandia sua presença global.
Novas rotas para a América do Sul foram anunciadas, fortalecendo conexões pelo Caribe e ampliando a influência da empresa no hemisfério ocidental. Só foi possível crescer nos voos longos porque os voos curtos ficaram mais eficientes e essa eficiência veio da Embraer. É por isso que, quando observamos a história como um todo, percebemos um padrão claro. A Embraer não só ganhou mercado, ela permitiu que uma das maiores companhias aéreas do mundo reposicionasse sua estratégia operacional de forma profunda. O modelo de hub da KLM em Schiphol depende fundamentalmente da eficiência de suas conexões regionais. Passageiros chegando de voos intercontinentais precisam de conexões rápidas e frequentes para seus destinos finais na Europa. Quanto mais eficiente e frequente essa malha regional, mais atrativo o hub se torna para passageiros de todo o mundo. Os E-Jets da Embraer tornaram-se o tecido conectivo dessa estratégia, permitindo que a KLM oferecesse frequências imbatíveis para dezenas de cidades europeias, mantendo custos sob controle e superando metas ambientais. Esse sucesso não passou despercebido por outras companhias do grupo Air France KLM. A subsidiária francesa começou a estudar a possibilidade de adotar também os E-Jets para renovar sua própria frota regional. Conversas preliminares foram iniciadas e analistas do setor previam que, caso a Air France seguisse o exemplo da KLM, a Embraer poderia adicionar dezenas de aeronaves adicionais ao seu backlog de pedidos. E isso nos leva à conclusão central deste documentário. A Embraer passou a pressionar a Airbus e Boeing não apenas com números de vendas, mas com relevância estratégica. Quando uma empresa histórica como a KLM afirma que sua frota se apoia no produto de uma terceira fabricante, Airbus e Boeing são obrigadas a reagir. Por enquanto, nenhuma apresentou uma resposta convincente para o segmento dominado pelo E2. E isso abre espaço para uma discussão séria. Será que estamos testemunhando o início da ruptura do duopólio Airbus-Boeing? Você acha que a Embraer pode se tornar a terceira força global da aviação comercial? Comente. Essa conversa é fundamental. O que revisitamos hoje não foi apenas a entrega de um avião. Foi a cronologia de uma transformação silenciosa e profunda. A história de como uma fabricante brasileira virou o trunfo decisivo de uma das companhias mais antigas do mundo. E de como esse movimento começou a alterar o equilíbrio de forças da aviação mundial. Um trunfo azul, discreto, silencioso, eficiente, que começou a pressionar gigantes e a mostrar que a inovação pode surgir de onde menos se espera. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar produzindo documentários como este. A discussão continua nos comentários. Quero saber, até onde você acha que esse avanço da Embraer pode chegar?